Colonialidade cartográfica. Desde pequenos, nós somos acostumados a ver o mapa mundi dividido nesses quadradinhos coloridos que nós chamamos de países. Aqui nós temos, por exemplo, o planisfério político oficial do IBGE. Aliás, visite o site do IBGE, principalmente do Atlas Escolar, que é maravilhoso. Aqui nós temos o mapa no qual nós fomos acostumados, o mundo inteiro dividido nesses quadradinhos que nós chamamos de países, ou melhor, nós poderíamos chamar de territórios dos aparelhos de Estado. Só que essa é uma maneira colonial de representar a superfície da Terra. É bom sempre a gente lembrar a diferença entre colonialismo e colonialidade, aquela que o Aníbal Quijano fez e que também foi acompanhada por gente como Edgar Lander ou Castro Gomes. O colonialismo sendo uma dominação territorial de um Estado sobre um território até então sem Estado, e a colonialidade sendo um produto desse colonialismo. Valores, crenças, costumes, um imaginário herdado do colonialismo. São marcas sociais que persistem mesmo após o fim do colonialismo oficial, dizendo assim que a colonialidade ela não terminou, ela persiste até hoje. Esses autores identificaram várias formas de colonialidade ou como que essa colonialidade se manifesta na nossa vida. Eles identificaram uma colonialidade do poder, uma colonialidade do saber, uma colonialidade do ser e uma colonialidade na natureza. Para mais sobre isso, você pode ver o texto do Walter Cruz, que está no livro Geografia e Giro Descolonial, aqui na descrição do vídeo. Na colonialidade do saber, nós podemos encaixar aquilo que a gente chama de colonialidade cartográfica, uma forma colonial de representar a superfície da Terra. Bom, vamos lá. Voltando ao planisfério político oficial. Parece que dentro de cada quadrado, cada porção terrestre colorida, temos um conjunto homogêneo de pessoas que chamamos de povo, ou nação, ou população, ou qualquer coisa. Ou seja, dentro desses quadrados nós temos aí uma unidade territorial que seria indivisível. Inclusive, essa indivisibilidade, ela está na constituição de vários estados modernos. Você não pode separar um estado territorial naquilo que a gente chama de separatismo, por exemplo. Aí, tecnicamente falando, alguns podem dizer que é uma questão de escala. Afinal, nessa escala cartográfica muito pequena, que serve para representar a superfície do planeta, a gente não consegue representar inúmeros detalhes. Claro, isso é verdade, mas não é bem assim, e não é apenas isso. Essa representação de países, ou melhor, de territórios estatais, é uma escolha. Assim como todo elemento em um mapa é uma questão de escolha. No mapa mundi que nós conhecemos, temos então esses quadrados, essas áreas coloridas. Ok. Agora vamos ver o que está no centro desse mapa no qual nós fomos acostumados. O que está no centro do mapa, colocado mais para cima, numa posição de destaque. É Moçambique? É a China? É a Guatemala? É o Brasil? Esse tipo de representação cartográfica, ele veio com o desenvolvimento das técnicas cartográficas lá na época das chamadas grandes navegações entre os séculos XV e XVII. Nesse sentido, a Europa estar no centro e acima é uma mera questão de escolha. Se a gente for pegar do ponto de vista da astronomia, no universo não existe em cima ou embaixo, é tudo uma convenção social, uma escolha. Então a Europa estar mais acima, ou o hemisfério norte estar acima e o hemisfério sul estar abaixo, não é uma questão astronômica, não é uma questão do ponto de vista físico do espaço sideral. É uma questão de convenção social. Por isso nós podemos falar que esse mapa guarda uma ideologia. Uma ideologia colonial onde o centro do mundo seria essa península da Ásia que se chama Europa. E isso vai desencadear um processo de conformação de mentalidades pelo mundo afora. Até aqui, onde eles disseram que se chamaria América ou América Latina. Agora vejamos como esse mundo foi sendo colonizado com alguns mapas colocando a Europa no centro e acima. Esse mapa demonstra
como que os europeus, a partir de 1493, simplesmente traçaram uma linha em gabinete e dividiram toda a superfície da Terra. Ou seja, toda a superfície da Terra, toda a diversidade humana, diversidade territorial, diversidade de organizações políticas então existentes, passaram a ser objeto de domínio de apenas dois pequenos estados da então Península da Ásia chamada Europa, Portugal e Espanha. A linha do Papa, em 1493, depois você vai ter o Tratado de Tordesilhas em 1494, e então o Tratado de Saragoça em 1529. Aí, pela primeira vez, uma pequena parcela da população mundial, ou uma pequena elite de dois países do mundo, dividiu toda a superfície da Terra. Até então, algo inédito na história da humanidade. Esse aqui mostra o mapa das colônias de Espanha e Portugal durante a sua União Ibérica, que durou entre 1481 e 1640. Veja como boa parte do planeta, boa parte da nossa Abya-Yala, que eles chamaram de América ou América Latina, estava sob o domínio de Portugal e Espanha. Toda uma diversidade cultural, uma diversidade de relações com a natureza, toda uma diversidade da experiência humana, territorial, estava sob o jugo de apenas dois países do mundo, Portugal e Espanha. Essa primeira fase do colonialismo, alguns historiadores chamam de colonialismo tradicional ou clássico. Já uma segunda fase, que é aquela da época das disputas entre os impérios, principalmente Inglaterra, Espanha e Portugal um pouco menos, mas também Alemanha, França, Bélgica, Holanda. Essa fase, que durou praticamente até metade do século XX, é chamado de neocolonialismo. Nesse mapa aqui nós temos as colônias em 1945, ou seja, quase que ontem, se a gente pegar numa escala temporal de história da humanidade, quase que ontem nós tínhamos boa parte do planeta sob o jugo colonial de algumas pequenas potências europeias, como o Reino Unido, França, Portugal, Espanha, Holanda, Bélgica e também Estados Unidos. Na verdade, nós temos colonialismo até hoje. O que não é a Guiana Francesa, senão uma colônia da França? E o que não é Porto Rico e Havaí, senão colônias formais dos Estados Unidos? Aí a gente chega naquelas técnicas para representação da superfície da Terra chamada de projeções cartográficas. Certamente a mais conhecida, a mais tradicional e uma das mais antigas também é aquela de Mercator, de 1569. Essa projeção de Mercator, esse mapa mundi de Mercator, ele comprime no meio e aumenta em direção aos polos. Veja, nessa projeção, por exemplo, parece que a Groenlândia ela é maior do que todo o continente africano. Na verdade, do ponto de vista de área, do ponto de vista mesmo métrico ou topométrico, a África é 14 vezes maior que a Groenlândia. Aí a gente vê que a cartografia não é uma mera matemática, ela também é ideologia. Agora veja essa projeção de Gall-Peters. Essa projeção tenta manter a proporção dos continentes. Ela foi proposta em 1855 pelo Gall, mas só popularizada na década de 1970 pelo Peters, por isso o nome Gall-Peters. Veja aqui que o tamanho da África em relação à Groenlândia ou à Europa mudou. Aí vemos a Europa realmente como uma mera península asiática. E dificilmente alguém que não é europeu diria que, a partir dessa projeção, a Europa é o centro do mundo. Aí, comparando as duas projeções, a de Mercator e a de Gall-Peters, veja as distorções enormes na projeção do Mercator. Afinal, qual o interesse em diminuir tanto a África? Eu disse que no universo não existe nem em cima ou embaixo, do ponto de vista da astronomia não faz sentido em cima ou embaixo. Isso é simplesmente um ponto de vista ou escolha. Por exemplo, o norte ficar acima e o sul ficar abaixo? Aí nós temos uma provocação, esse mapa sendo colocado de cabeça para baixo. Esse mapa ele pode parecer estranho, mas ele definitivamente não está errado.
Colocar a África no centro é uma questão de escolha, mas também é uma tentativa de descolonização cartográfica. A gente tem que pensar o quanto que a cartografia ou o modo de representar a superfície da Terra herdado, ele também molda as nossas mentes, o nosso imaginário. Aqui nós temos um belo mapa que está no livro Colonialidade do Saber, Eurocentrismo e Ciências Sociais, que vocês têm aqui na descrição do vídeo. Ele está escrito 501 anos de cabeça para baixo. É justamente essa provocação cartográfica e artística de colocar, de virar de ponta cabeça a forma usual com que nós temos a projeção do mapa mundi. O norte aí está embaixo e o sul está em cima. Por que não? Isso não está errado. Isso é uma questão de escolha. E veja bem, até convenções como a seta norte são convenções coloniais. Como se o correto fosse o caminho para o norte. Nós sempre temos que se guiar para o norte. Claro, quando isso não é uma rosa dos ventos, mas o norte sempre acima. Afinal, o nome disso é convenção, não é algo natural. Por isso que nos mapas aqui do NEPES nós usamos sempre a seta sul. Aqui, por exemplo, a seta sul ou a seta não norte não é um mero detalhe. Aqui nós temos o famoso desenho do uruguaio Joaquim Torres Garcia, de 1946, chamado América Invertida. Ele lembrava sempre que o nosso norte é o sul. É um desenho da América do Sul, de parte da América Central, onde ele provoca colocando que, na verdade, ele sempre esteve abaixo, ele, enquanto Uruguai, sempre esteve lá caindo do mapa mundi, quando, na verdade, isso é uma questão de ponto de vista, é uma questão de escolha, é uma questão de ideologia. Claro, a maioria dos mapas que nós vemos aqui no vídeo representa a superfície do planeta inteiro. Nós podemos pegar qualquer porção da superfície e fazer uma cartografia descolonial, mas talvez seja na escala mundo que essa colonialidade fica mais gritante. A cartografia ela é um poderoso instrumento a serviço da colonialidade do saber, mas também pode e deve ser instrumento de descolonização, de representarmos a superfície da Terra e nossos mundos da vida a partir das cosmologias indígena, africana, entre outras. Inscreva-se no canal do NEPES, compartilhe os nossos vídeos e contribua com a divulgação científica.